Dos senhores deputados. 11 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 4 de agosto de 2020 e solicito ao deputado Tarcísio Sampaio Freire que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura. Aos 30 dias do mês de junho do ano 2020, nessa cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, em conformidade com o ato da mesa diretora número 08/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 6 de abril de 2020, combinada a redação esculpida no ato da mesa número 11/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 6 de maio de 2020, que normatizam a deliberação remota no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Estão presentes em plenário os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Léo Loureiro, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Davi no Filho, Tarcísio Freire, Flávia Cavalcante, Dudu Ronaldo, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Francisco Tenório, Jó Pereira, Marcelo Beltrão e Silvio Camelo. E, remotamente, por videoconferência, os senhores deputados Marco Barbosa, Breno Albuquerque, Fátima Canuto, Inácio Loyola, Jairzinho Lira e Ricardo Nezinho. A número regimental, contabilizadas as presenças, tanto física como virtuais, dos parlamentares. O senhor presidente declara abertos os trabalhos. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei número 351/2020, de autoria do deputado Antônio Albuquerque, que dispõe sobre a denominação da rodovia estadual AL 135 e da outras providências. É encaminhado à segunda comissão. Indicações número 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 2020, de autoria da deputada Cibele Moura. É lido, discutido e aprovado o requerimento número 578, 2020, de autoria do deputado Léo Loureiro, solicitando ser retomada a construção do matadouro localizado no município de Viçosa. É lido, discutido e aprovado o requerimento número 01, sobrescrito pelo deputado Silvio Camelo, que solicita a inclusão na pauta da ordem, bom dia, irmão, do dia de hoje, para votação em segundo turno, da redação do vencido projeto de lei ordinária número 347/2020. Não havendo oradores, passa-se a votação. É lido, discutido e aprovado o requerimento número 02/2020, sobrescrito pela deputada Cibele Moura, que solicita a inclusão da segunda votação do projeto de lei ordinária número 314/2020, na ordem do dia. E não havendo oradores, passa-se a votação. É lido, discutido e aprovado o requerimento número 03/2020, sobrescrito pelo deputado Bruno Toledo, que solicita a realização de uma sessão extraordinária e a inserção na ordem do dia para a votação do parecer número 16/2020 da segunda comissão ao processo número 666/2020, referente ao ofício número 59/2020 da Prefeitura Municipal de Maceió. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres número 642/2020 da segunda comissão e 644/2020, conjunto da sexta e 15ª comissões, esgotada a matéria do expediente. Não há
Na hora do expediente, ocupa a tribuna a deputada Jó Pereira. A oradora faz apelo para que a casa não entre em recesso e sustenta o pedido com análise de uma conjuntura em que a Covid-19 avança acelera na área metropolitana de Maceió e interior do Estado. É necessário de manter aberto o diálogo com a população para enfrentamento da pandemia e o planejamento da retomada da economia alagoana. Em parte, o deputado Davi Maia associa-se ao pronunciamento e defende que a casa não entre em recesso. Em parte, o deputado Antônio Albuquerque faz elogio à análise da retomada da economia. Avalia que, sendo necessário, o presidente fará a convocação extraordinária da Assembleia. O senhor presidente esclarece que o recesso é norma constitucional e que há previsão legal para a conjuntura enfrentada na Constituição Federal, estadual, e no regimento interno, que prevê a comissão permanente ou a convocação permanente da Casa, e que o plenário deve decidir qual alternativa. E assinala que a Casa tem enfrentado problemas pela redução de seu pessoal e atividade presencial. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedimento de verificação de quórum. A número legal para deliberar. São aprovadas em segundo turno as redações de vencido aos projetos de resolução número 46 de 2015 e de lei número 328 de 2020 e o projeto de lei 314 de 2020 com emendas supressivas ao projeto de lei 314 de 2020 de autoria do deputado Davi Maia. Foi aprovada contra o voto da deputada Cibele Moura. É aprovado em primeiro turno o projeto de lei 23 de 2019. É aprovado o requerimento 575 de 2020 e o parecer 620 de 2020 da segunda comissão ao requerimento número 570 de 2020 de convocação ao senhor Carlos Eduardo Gaba para prestar esclarecimento aos parlamentares alagoanos sobre a denúncia de fraude na aquisição dos 30 respiradores pelo Estado de Alagoas, através de contrato de rateio com o consórcio Nordeste. O parecer 620 de 2020 é aprovado, contra o voto do deputado Antônio Albuquerque. É aprovado o requerimento 570 de 2020 com nova redação. São discutidos e encerrada a discussão do segundo turno da redação do vencido projeto de lei 347 de 2020 e do projeto de lei número 614 de 2018. São discutidos e encerrados as discussões do projeto de resolução número 56 de 2020 e o projeto de lei 93.112 e 247 de 2019 e número 276, 278, 287, 293 e 309 de 2020, quando anunciada a apreciação do parecer 620 de 2020 da segunda comissão. Em questão de ordem, o deputado Silvio Camelo solicita a votação do parecer. O senhor presidente defere a questão de ordem do deputado Silvio Camelo. Em questão de ordem, o deputado Antônio Albuquerque solicita que seja esclarecida a possibilidade de que seja do mesmo autor o requerimento e parecer. O senhor presidente informa que o parecer é o voto divergente que foi acolhido em votação da segunda comissão e, por tal, o parecer, a matéria em tela. Pela ordem, o deputado Antônio Albuquerque observa que sua intervenção busca clara posição em zelo ao requerimento e declara que o seu voto é contrário ao parecer. Pela ordem, o deputado Francisco Tenório solicita esclarecimento sobre o teor da matéria. O senhor presidente informa que está incluído na convocação o governador da Bahia, senhor Rui Costa dos Santos, e que permanece apenas o senhor Carlos Eduardo Gabas. Encerrada a ordem do dia, passa as explicações pessoais. Não há oradores em explicações pessoais.
o senhor presidente convoca os senhores deputados para a sessão extraordinária logo após o término desta, a fim de apreciar, em segunda votação, a proposta de emenda à Constituição número 79/2020 e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata para constar a live de GT presente, que assina Flávio Galindo, redator de atas. E eu, Tarcísio Freire, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Obrigado, deputado Tarcísio. Em discussão, a ata lida pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Passo a palavra ao deputado Paulo Dantas para a leitura do expediente da sessão. Marcelo. Indicação 665 de 2020, autora a deputada Cibele Moura. Ela faz apelo ao senhor governador para que libere recursos a fim de destiná-los à instalação de lombadas e de instrumentos de iluminação pública na rodovia AL-101 Norte. Indicação 666 de 2020, autora da deputada Cibele Moura, faz apelo ao senhor governador, a fim de destiná-los à implantação de pórticos da entrada nos municípios de Matriz, Jacuípe e Passo Camaragibe. Indicação 667 de 2020, autora da deputada Cibele Moura, ela faz apelo ao senhor governador do Estado, a fim de destiná-los à realização de obras e aquisição de bens e serviços para melhorias no fornecimento de água potável pela Casal em Passo Camaragibe. Indicação 668 de 2020, autora da deputada Cibele Moura, ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, a fim de possibilitar aumento de contingente policial em Passo de Camaragibe. Indicação 669 de 2020, autora da deputada Cibele Moura, ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, a fim de destiná-los recursos à realização de obras e aquisição de bens e serviços para a recuperação do Teatro Municipal de Passo Camaragibe. Indicação 671 de 2020, autora da deputada Cibele Moura, ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, no sentido de implementar a central de apoio psicológico aos profissionais de saúde que atuam nos hospitais que possuem leitos públicos para combate ao Covid-19. Indicação 677 de 2020, autora da deputada Cibele Moura, ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador, no sentido de realizar um estudo socioeconômico para compreender as problemáticas que afetam os alunos da rede pública de ensino, a fim de elaborar políticas para a retomada das aulas. Indicação 673 de 2020, a autora da deputada Cibele Moura, ela faz apelo ao senhor governador do Estado, no sentido de realizar um teste de aprendizagem para que os alunos da rede pública estadual, a fim de realizar um mapeamento das suas dificuldades e elaborar um planejamento estratégico de aulas para ser utilizado com o fim do isolamento social. Indicação 674 de 2020, a autora da deputada Cibele Moura, faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, no sentido de construir uma parceria com a UNEAL e com a UFAL, para que seja desenvolvido um programa de reforço escolar virtual para os alunos da rede pública estadual de ensino. Indicação 471 de 2019, a autora da deputada Cibele Moura, ela faz apelo ao senhor governador do Estado, a fim de destinar recursos à reforma do laboratório da Escola Estadual Ambrósio Lira, localizado no município de Passo de Camaragibe. Indicação 472 de 2019, a autora da deputada Cibele Moura, ela faz apelo ao excelentíssimo governador do Estado, a fim de destinar profissionais qualificados para o acompanhamento psicossocial dos alunos da Escola Estadual Maria Margarida Silva, localizada no município de São Luís do Quitunde.
É o que consta no expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo. Deixa eu responder minha chamada. Sim, você está inscrito. Você está inscrito. Quer discussar? Passo a palavra ao deputado Tarcísio Sampaio Freire, como inscrito à hora do expediente. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas aqui presentes, funcionários desta casa, imprensa, um bom dia a todos. É o medo, senhor presidente. Fiquei com tanto medo que não quero nem tirar da orelha. Mas, senhor presidente, retorno a esta casa no dia de hoje, me sentindo um sobrevivente da pandemia que se abateu sobre a humanidade. Confinado, impedido de ver e me aproximar dos meus entes queridos, impotente, incapaz de me defender e defender os meus, Inácio Loyola. Nunca me senti, companheiros deputados, tão mortal e tão vulnerável. Aprendi que na angústia e no sofrimento só nos resta a fé em Deus. Porque o cartão de crédito, esse não se via diante da morte iminente. Minhas prerrogativas, imunidade, não servia de nada. Preso ali, entre quatro paredes, onde vivi uma falsa ilusão de segurança, porque aquele monstro chamado Covid-19 parecia, Chico, espreitar por tudo que é brecha. E o noticiário da televisão só aumentava o pânico. Nunca pensei em passar pelo que eu passei, meu Deus. Desejo isso para ninguém. Eu passei 6 dias, Paulo Dantas, sem dormir. Febre, frio, corpo todo doído, a carne tremia. Digo, meu Deus. Uma certa vez alguém dizia para mim que eu era um predestinado. E eu botei aquilo na minha... Eu sou um predestinado, eu não vou dessa vez não. Eu achava que com esse corpinho de atleta eu não pegava. Mas peguei, gente. Então não tem remédio melhor do que o distanciamento, do que usar máscara. Sempre lavando as mãos. E tem que ter muito cuidado, que é o inimigo invisível, que já levou vida, já tirou vida de muita gente. Já acabou o sonho de muita gente. Tantas pessoas que eu conheço, que eu via que tinha um futuro promissor pela frente, e essa doença miserável já levou. Então temos que ter cuidado. Quero agradecer aqui nesse momento, Dr. Rendel, que sempre que eu ligava me atendia em casa. Não cheguei a me internar, mas era monitorado 24 horas. Agradecer o Léo Loureiro, quando liguei para ele, meu líder. Liguei para Anja Garrote, não consegui. Essa jovem que tem me ajudado bastante nessa área também. Aí lembrei do líder.
ele venha para cá fazer novos exames, veredas com o irmão dele, Edilson Loureiro, foi bem recebido, bem recepcionado. Muito obrigado, Léo. Agradecer aqui os deputados que ligaram para mim, agradecer o presidente, essa figura extraordinária que me intimou e só quero todo dia um relatório seu. Eu digo, estou ferrado, todo dia tem que mandar para ele um relatório. E quando eu peguei o exame ontem, negativo, bem imunizado, eu fiz questão, primeiro que o presidente. Muito obrigado, presidente. Conte com esse soldado que não tem galão, mas tem um galardão da boa vontade. Conte comigo, conte sempre comigo. Alagoanos e alagoanas, o mundo não será o mesmo no pós-pandemia. Precisaremos nos reinventar, tanto no setor público como no privado, pois os efeitos colaterais deste grave problema de saúde ocasionado pela Covid-19 vai além de fatores econômicos, passa também por fatores psicológicos, mudanças de cultura, enfim, mudaremos a forma de ver as coisas daqui para frente, gente. Ser gestor público no pós-pandemia exigirá ainda mais que o político tenha coragem e atitude para se posicionar diante das mais diversas situações, mesmo que tenha que sair da sua zona de conforto. Não adianta ser demagogo e populista. Mais do que nunca, o gestor precisará ser proativo na execução de políticas públicas que efetivamente sejam prioridades e tragam benefícios para a população, em especial as mais vulneráveis. Por exemplo, diante de limitações orçamentárias, o gestor precisa ter a coragem de, ao invés de investir em praças e parques que todo mundo vê, invista em saneamento básico que ninguém vê, de forma a melhorar os indicadores da saúde de nossa população, desafogando o sistema de saúde e, consequentemente, permitindo uma melhor capacidade de resposta da rede no cotidiano e em momentos críticos, como ora vivenciado nesta pandemia. É preciso ter coragem e fazer o que deve ser feito. Aproveito o ensejo para prestar minha solidariedade e votos de pesar às mais de 94 mil famílias brasileiras, destas cerca de 1.600 alagoanas, que perderam um ente querido para a Covid-19. Deus conforte a todos vocês, para se ter uma ideia do que este número representa no país. Em 2019, a frota de aviões acima de 100 passageiros das 4 maiores empresas de voo comerciais era de 500 aeronaves. Todas estas aeronaves juntas possuíam capacidade de transportar simultaneamente pouco mais de 97 mil passageiros. Ou seja, os efeitos do coronavírus até o momento no Brasil foi o mesmo que a queda de todos estes 500 aviões comerciais lotados de passageiros em apenas 4 meses, sem sobrevivente. É muito triste. Estamos de luto, diga-se de passagem. Não poderia deixar de registrar todas as minhas homenagens ao heroísmo e bravura de técnicos de enfermagem, socorristas do SAMU, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos e demais profissionais da saúde, que estão na linha de frente no enfrentamento desta pandemia, se arriscando por todos nós. Meu respeito e admiração. Protocolei na Assembleia Legislativa Estadual o projeto de lei 364/2020, instituindo o dia 18 de abril como Dia Estadual dos Profissionais da Saúde que atuaram na linha de frente da Covid-19 no estado de Alagoas. Tal data foi escolhida por ter sido o dia do óbito
da socorrista do SAMU, senhora Maria da Conceição, primeira profissional da linha de frente, vítima no estado de Alagoas. Todas as homenagens, reconhecimentos e respeito a vocês, que não podem ser jamais esquecidos. Conte sempre comigo, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Passo a palavra com muito prazer e satisfação ao nobre deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, deputado Tarcísio Freire, senhoras deputadas, deputados, ao longo desses últimos 5 meses, eu tenho feito uma reflexão empírica sobre tudo o que aconteceu até o presente na história da humanidade. E cheguei à conclusão, deputado Tarcísio Freire, que nós não temos, senhor presidente, como duvidar da existência de um ser superior. Para nós, Deus, para os judeus, Messias, para os budistas, Budas, para os muçulmanos, Alá e por aí vai. Esse ser superior, ele dá uma inteligência imensurável ao ser humano. Se fizermos um histórico das invenções da história da humanidade, fica difícil, deputado Tarcísio Freire, se descobrir qual foi a maior invenção. A aviação, a navegação, a física, a química, a internet, a medicina, as 7 notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, com isso você faz tudo em termos de música. Então é muito difícil se chegar a um denominador comum. A luz elétrica é difícil. E de repente, esse ser superior, para nós Deus, ele deixa o seu filho engasgado com um pequeno mosquito. Diante de todas essas invenções, até hoje, o homem não descobriu um remédio um remédio para se combater a calvície. Até hoje, o ser humano ainda não conseguiu um remédio para combater o vitiligo. Até hoje, o homem não conseguiu um remédio para controlar a acné, espinha, cravos, coisas insignificantes em relação a tantas e tantas invenções da história da humanidade. Até hoje, a medicina, a ciência não conseguiu um controle, um combate, uma solução para aquelas pessoas que têm doenças mentais. E em pleno século XXI, um inimigo invisível, um vírus, desafia toda a humanidade. Conclusão, o que eu quero chegar, deputado Tarcísio Freire, é que nós temos que reconhecer a existência de um ser superior. Ele dá inteligência a seus filhos e, de repente, ele dá um freio no momento que ele acha que ele é invulnerável, que ele é imbatível. Essa é a prova mais concreta, no meu entendimento, da existência desse ser superior. Eu sei que vários e vários colegas e colegas foram acometidas pelo Covid-19 aqui, como Vossa Excelência, como o deputado Paulo Dantas, como a deputada Fátima Canuto, como o deputado Antônio Albuquerque, como o deputado professor Marcelo Beltrão, como o deputado Francisco Tenório, deputado Galba Novaes. Acho que apenas esses foram, mas que esse grande arquiteto do universo nos protegeu e todos esses foram curados, principalmente Vossa Excelência, a deputada Fátima
Fátima Canuto, que tiveram uma gravidade bem maior. Então eu quero nesse momento deixar como reflexão para todos nós que fazemos essa casa, para todos nós alagoanos, brasileiros, para toda a humanidade, porque acima de tudo existe um Criador. E no meu entendimento, em pleno século XXVIII, no avanço dos avanços da ciência, da tecnologia, esse inimigo vem e desafia toda a humanidade, todos os países pobres, países ricos e países em desenvolvimento. E é exatamente aqui que eu venho dizer, essa pandemia que enfrentamos veio me dar a maior conscientização da existência de um ser superior, que no nosso caso é o Deus, o Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo. Quero agradecer a Deus pela cooperação de todos vocês, colegas e colegas, deputadas e deputados, a todos os alagoanos brasileiros que se recuperaram, e quero também me solidarizar com todos aqueles que deixaram de respirar o nosso oxigênio e que foram para o além, que com absoluta certeza estarão lá com a proteção de Deus, o Todo-Poderoso. Muito obrigado, deputado Tarcísio Freire, mas essa é a minha opinião e a reflexão que venho fazendo nesses últimos 4, 5 meses. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência pela parte. Subi aqui essa tribuna, Inácio Loyola, e não for parte da Vossa Excelência, não tem graça. Pela sua capacidade, o seu jeito de fazer esse resumo nessa fala nossa, e só embrilhanta o nosso discurso. Eu sei que o que eu passei não foi fácil, teve pessoas que realmente se foi. Eu perdi 2 tios, eu perdi um assessor. Carlos Lúcio passou 15 dias na Santa Casa, 70% do pulmão comprometido. Então não foi fácil, não foi fácil. Para mim foi muito difícil. E graças a Deus, eu agradeço todo dia a Deus, por mais um dia, por mais um dia. Vou sempre visitar minha mãe e meu pai, e lá está proibido entrar na casa de mãe e pai. Meu pai tem 90 anos, mamãe tem 93 anos. Então proibir, entra ninguém. Mas tenho certeza que tudo que é bom passa, como tudo que é ruim passa também. Vai passar, mas temos que ter cuidado. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Tarcísio. Deputado Galba Novaes, Vossa Excelência com a palavra. Novaes. Senhor presidente, senhores, senhoras deputados, deputadas, mais uma vez aqui aproveito a oportunidade para parabenizar o último aniversariante antes do recesso, deputado Inácio, que foi feita uma lembrança muito oportuna pelo nosso presidente, já que é você que às 5 da manhã, todas as vezes coloca o aniversariante do dia, né? O presidente fez isso porque era seu aniversário e nós tivemos a oportunidade, além de parabenizá-lo no grupo da nossa Assembleia, também parabenizá-lo particularmente, né? Satisfação muito grande, Vossa Excelência merece. E foi aí onde eu disse a você que descobri porque Dona Cacilda botou seu nome, porque foi no dia de Santo Inácio de Loyola. Eu todos os dias, deputado Inácio, leio o Evangelho, né? Muito bom, com o padre Alex Nogueira, que é bem movimentado, né? Ilustrado, musical. E quando eu vi dia de Santo Inácio de Loyola, eu digo, Dona Cacilda escolheu o nome por causa de Inácio nasceu no dia de Santo Inácio. Senhor presidente, nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, né, após ouvir a palavra do nosso querido deputado Tarcísio, né, contando aí os momentos difíceis que passou, né, os aperreios que teve, não é fácil. A gente perdeu alguns amigos nessa pandemia,
É uma doença que ninguém sabe como se comporta em cada ser humano. O exame que eu fiz aqui, deputado Tarcísio, ele deu 4,4 de IgM. Então, eu, como um grande transmissor, né, desse vírus maldito. Na realidade, depois que passou o período em que eu fiz o tratamento, e desse tratamento eu fui fazer o exame para ver como estava, e na realidade o exame deu que eu nunca tinha tido. Nem deu IgM, nem deu IgG até hoje. Eu já fiz 14 exames. Vou fazer mais um para completar os 15, deputado, para fazer o número do meu partido. Apesar do 14 ser o número do seu partido. E aí, então é uma coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe como se comporta. Nós tivemos aqui um momento assim muito angustiante com a nossa querida deputada Fátima, né, que passou por um momento difícil junto com seu esposo, mas graças a Deus se recuperou, superou essa fase, mas né, o acompanhamento que se fazia e depois, como Vossa Excelência contou aqui, que passou, deixou a gente ainda mais atento a uma situação dessa. Então é um vírus que ninguém sabe como ataca. A semana passada meu filho foi acometido pelo Covid, ele já se recuperou e já está com IgG de 30. Né? Ele deu o anticorpos, coisa que não aconteceu comigo. E os sintomas dele foram mínimos. 2 dias de febre e um cansaço, pouco, né? Fora isso, mais nada, passou os 15 dias e quando foi fazer isso, mas após os 15 dias já deu o IgG com 30 e aí já criou um anticorpos. E mesmo assim, os médicos, a gente que sai acompanhando isso, todo dia é uma opinião diferente, né? Eles colocam que ninguém sabe se na realidade isso é uma imunidade permanente ou temporária, ou se na realidade existe, na realidade, essa imunidade desse reagente IgG. Então, a gente tem enfrentado isso e tem visto, senhor presidente, que muitos e muitos dos projetos que foram apresentados nessa casa, e nós tivemos a oportunidade de apresentar vários projetos, muitos projetos em relação à pandemia, e esses projetos, assim, ele se tornou um marco para essa Casa Legislativa, pois o Congresso Nacional parece que estava assim, captando o que o Poder Legislativo Estadual do Estado de Alagoas estava fazendo. E 3 dos nossos projetos foram apresentados no Congresso e viraram lei a nível nacional. Questão dos consignados, né, que está aí, e muito deixa a gente satisfeito, quer dizer, foi uma ideia que surgiu daqui, de Alagoas, da Casa de Tavares Baixo, e aí chegou ao Congresso Nacional e lá eles apresentaram e aprovaram esse projeto. Então, senhor presidente, a gente sabe que Alagoas tem sido, deputado Inácio e deputada Flávia, uma referência, certo, em termos de percentual na diminuição tanto das mortes quanto da contaminação. Isso é muito bom para a gente, isso nos deixa não alegre, mas assim, satisfeito, né? Essa luta está dando esse resultado. Nós queremos aqui, inclusive, agradecer e parabenizar a determinação do governador Renan Filho, né, por ter encampado essa luta de frente, por ter se preocupado com a saúde dos alagoanos, enfrentando até momentos que não são momentos bons em termos eleitorais, em termos de avaliação de governo, porque contraria muitas classes. As pessoas sabem, a gente tem um ditado popular que diz que casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Então a classe, o comércio, os empresários, eles começaram a sentir o efeito daquele momento de isolamento, daquele momento em que houve uma determinação através de um decreto para que aquelas atividades cessassem temporariamente o seu dia a dia de comércio e de indústria. Mas, senhor presidente, todos aqui sabem que eu surgi na política, deputado Paulo, através da minha cidade natal, através
do meu tabuleiro, deputada Ângela, onde eu nasci, como eu contei a história. Não vou repetir para não alongar mais ainda o nosso discurso, mas nasci em casa com parteira, com 5,8 kg, né? Minha mãe teve 3 filhos no ano só. Então imagine as minhas raízes, como elas são entranhadas, fincadas nesse pedaço de chão que eu nasci, que é o tabuleiro do Martins. E aí nós tivemos, durante esse nosso mandato, esses 24 anos de mandato, uma satisfação. Comecei a política com meu pai, em 72, eu tinha 12 anos de idade, meu pai foi 20 anos vereador, depois eu fui 20 anos. Hoje eu tenho um filho que representa a cidade de Maceió no parlamento municipal. Então, a nossa preocupação e a nossa atividade política e eleitoral, ela é muito fincada, meu querido comendador Luna, aqui na nossa capital. Por isso que as pessoas até dizem, você é o deputado de Maceió, quando na realidade, percentualmente, eu tive mais votos em algumas cidades do interior, quando a gente vai medir o percentual. Mas aí, como eu disse, encampei isso, abracei isso. A nossa política começou com ação social, através do meu saudoso avô, passou para o meu pai também, passou para mim, hoje o meu filho encampa isso. Então, senhor presidente, não poderia ser diferente de eu não estar preocupado com a política local, a política da minha cidade, de eu não estar preocupado com a ausência de ações de políticas públicas de saúde na capital do estado de Alagoas. Exemplo disso, eu já coloquei aqui, vou repetir, é o percentual de PSF que existe na cidade, na capital. Nós temos 27%, deputado Inácio, 27% de programa de saúde de família na capital, Paraíso das Águas, né? As praias mais belas do Brasil, que recebe tantos e tantos turistas. Final de ano se estima que passa por aqui mais de 1 milhão de pessoas de fora do nosso estado, e a ausência das ações de políticas públicas é muito grande em relação à saúde. Nós, assim, ficamos assim, muito tristes quando vejo uma capital. Eu saio de Colônia Leopoldina, cidade onde nasceu minha mãe, e que eu tive a satisfação de ter lá 3.000 votos nessa eleição, e vejo lá um hospital com 38 leitos. Colônia Leopoldina, uma cidade de 25 mil habitantes, de 15 mil eleitores. Você tem 38 leitos e que agora funcionou muito bem em relação aos munícipes daquela cidade, atendendo até algumas pessoas da fronteira do nosso estado com Pernambuco. Aí chega em Maceió, uma capital com 1.200.000 habitantes, uma capital cantada em verso e prosa, que passou por grandes administrações, e vejo a situação que Maceió passa hoje. Ao ponto, senhor presidente, Maceió tem está no portal da transparência, recebeu 174 milhões do Covid, dessa verba que vem do Covid. Isso é que está lá. Não está discriminado, não está como o Estado na transparência mostrando onde foi gasto, onde foi aplicado. 174 milhões. Maceió, senhor presidente, enfrenta uma situação nunca vista. Quero até fazer uma menção aqui, deputado Inácio, a ex-prefeita Cátia Borne, que foi ela que deixou Maceió com 27% há 16 anos atrás. 16 anos atrás, que criou como secretária de saúde o PSF e deixou ainda com 27%. Quer dizer, precisava mais, cada prefeito fazer 30% em 8 anos, e você estaria com 100%, a exemplo de algumas cidades aqui do Nordeste. Então, o que acontece em Maceió? Não tem hospital. O que acontece em Maceió? PSF não existe. Os postos de saúde com dificuldades imensas de atender as pessoas. Apesar de reconhecer o valoroso servidor público do nosso município, mas não tem incentivo, não tem uma política de saúde que venha atender a demanda da nossa sociedade, e com isso nós temos sofrido muito. Nós temos aqui um projeto, inclusive,
Eu vou conceder logo uma parte ao nosso querido deputado Inácio, porque tenho certeza que ele vai colaborar muito com o seu conhecimento em relação a esse pronunciamento da saúde de Maceió. Senhor presidente, deputado Inácio, por favor. Deputado Galba Novaes, inicialmente eu quero agradecer as palavras de Vossa Excelência, generosas em relação à passagem do meu aniversário no último dia 31 de julho. E Vossa Excelência colocou com muita propriedade, o meu nome foi porque eu nasci no dia de Santo Inácio de Loyola. Até no registro houve um erro e tiraram o "di", aí ficou só Inácio Loyola. Mas era para ser Inácio de Loyola e o Loyola com Y. Tiraram o "di", a proposição, e o Y ficou o "i". Mas, a verdade, Vossa Excelência é uma autoridade em relação às questões que afligem Maceió. Já que aqui foi vereador, hoje é deputado, e eu estou estarrecido quando Vossa Excelência colocou que o município de Maceió só é atendido pelo Programa de Saúde da Família por apenas 27%. Uma população de mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade epicentro do turismo no Nordeste do Brasil. Isso é uma coisa preocupante. Fico muito preocupado. Vossa Excelência colocou também que nós não temos hospital do município, ou seja, principalmente em um momento desse de pandemia, onde se sabe que a medicina preventiva é a grande importante, é a mais importante, porque o Programa de Saúde da Família faz um trabalho preventivo, educativo, um trabalho de conscientização, e eu não conhecia, eu não sabia desses dados importantes que Vossa Excelência traz hoje para essa casa. Tenho uma admiração profunda pelo secretário de Saúde, José Tomás Nonô, homem público, um patrimônio vivo de Alagoas, foi um dos mais brilhantes parlamentares que já passou pela Câmara Federal. Tenho uma admiração muito grande por ele, mas Vossa Excelência traz dados que me deixa estarrecido, preocupado. E são pronunciamentos como desse de Vossa Excelência, que a gente pode contribuir muito mais, reivindicando melhorias para a nossa capital, que é Maceió. Muito obrigado, deputado Galba Novaes, e meu muito obrigado. Nós que agradecemos, deputado Inácio, e aqui fica até, inclusive, uma ratificação do que Vossa Excelência disse em relação ao querido secretário Nonô. Todos nós conhecemos, né, o trabalho dele, a disposição dele e a forma como ele faz política. Mas você sabe, quando se auxiliar, quando você não é o mandatário maior do município, você não faz aquilo que planeja, e sim o que o gestor maior comanda, manda, né, e estabelece. Então, talvez seja isso que tem impedido o secretário Nonô de fazer aquilo que ele imaginaria fazer, como fez aqui quando o secretário da Fazenda do Estado de Alagoas, no início, no primeiro passo que ele deu para ingressar na vida política partidária. Então, na realidade, essa situação nos deixa triste. E por que eu estou fazendo esse pronunciamento dizendo isso? A crítica não é destrutiva, a crítica é construtiva, mesmo sabendo que o governo só tem 6 meses de mandato, certo? Mas é uma crítica construtiva para que ele não venha a cometer isso se chegar um dia, certo, a exercer outros cargos públicos. Porque é com muita tristeza que eu comunico que hoje a Câmara de Vereadores de Maceió irá analisar em regime de urgência um projeto que dá o calote na Previdência do município, senhor presidente. Você imagine, eu estou com um projeto aqui, o prefeito de Maceió, ele encaminhou à Câmara um pedido para que a Câmara autorize o não repasse da parte patronal ao Instituto de Previdência do município de Maceió. Nós temos hoje, deputado Inácio, 20 mil funcionários públicos, servidores de Maceió. 20 mil. Né?
Quando ele pede para fazer isso de março a dezembro, já reconhece que não está repassando o dinheiro desde março. Os 20% que é para ser repassado. Nós temos uma folha de pagamento de 80 milhões de reais mês. 20% disso significa 16 milhões. O Instituto de Previdência do município de Maceió deixará de receber 16 milhões mês, dando uma totalidade de 200 milhões ano. Ora, quem vai recuperar isso? Além do mais, senhor presidente, todos nós sabemos, e quero que Vossa Excelência, que é um estudioso do direito, me corrija se estiver errado, que a lei, ela só retroage no direito penal e para beneficiar o réu. Eu não sei como é que o Poder Legislativo Municipal, e aí eu quero fazer aqui uma solicitação, um pedido encarecido aos nossos queridos vereadores que não aprovem essa lei, porque vai cair sobre as costas dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Maceió esse pedido do prefeito. Ele está pedindo de março a dezembro, nós estamos em agosto, então ele não pagou março, ele não pagou abril, ele não pagou maio, ele não pagou junho, ele não pagou julho. 5 meses. Ele já deixou de pagar 80 milhões. Pior ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 42, estabelece que nenhum governante pode fazer qualquer despesa nos últimos 2 quadrimestres que não tenha o dinheiro em caixa para suprir essa necessidade. Então, é uma improbidade, é um crime hediondo na administração pública, isso que está acontecendo na cidade de Maceió. Tive contato com vários representantes dos sindicatos, senhor presidente. Todos eles, eu não digo triste não, porque tristeza é pouco. Apreensivo e desesperado. E dizendo justamente isso, o que será de nós, os servidores públicos do município de Maceió, após esse calote na cidade de Maceió. Mais grave ainda, deputado Inácio, é que a partir desse mês de agosto, deputada Jó, o município de Maceió vai descontar do servidor de 11% a 14%. Foi aprovado e inicia-se nesse mês de agosto. Então ele está dando calote de não pagar. Além de não pagar, vai aumentar a alíquota de 11% para 14%. Mandou esse projeto para a Câmara. Como eu disse, me corrigiu o presidente, que tramita um decreto de calamidade pública que não foi votado ainda por essa casa. E ele está procurando um subterfúgio no poder público municipal legislativo para poder suprir a necessidade desse decreto, que é para equacionar a situação dele fiscal. A situação dele fiscal incorre nisso aí. Isso que nós estamos colocando, senhor presidente, é a matemática. Nós não estamos fazendo discurso político aqui, denegrindo mais ninguém. Matemática do que está acontecendo nas contas públicas do município de Maceió, deputado Silvio Camelo. Nós temos, deputado Silvio Camelo, várias ações contra a prefeitura. Quando eu digo nós, não é nós pessoalmente, o município de Maceió e os sindicatos. A exemplo de uma lei que nós colocamos, senhor presidente, quando éramos vereador e presidente da Câmara, nós apresentamos um projeto de lei dizendo que 50% dos cargos comissionados do município deveriam ser ocupados por servidores efetivos. E por que fizemos isso? Naquele momento se ensaiava uma situação difícil em relação à parte econômica da cidade de Maceió. Então imagine o senhor que é 2.000 cargos em comissão, 1.000 cargos desse ser ocupado por servidor efetivo. Se você tem um cargo de 5.000 e o servidor efetivo vai ocupar, ele vai receber a representação do cargo. Já deixa de se pagar 5, vai pagar 2. O salário dele é efetivo e mais 2.000, que é a representação do cargo. Com isso, ao invés de descontar para o INSS, que é a Previdência Social Federal, ele, por ser efetivo, desconta para o IPREV. Então, fizemos esse projeto para cacifar, incrementar a economia do Instituto de Previdência de Maceió, bem como valorizar o servidor público concursado, que dá o seu sangue,
que conhece como ninguém a situação econômica, financeira e administrativa do município. E ele encaminhou esse projeto para a Câmara de Vereadores, deputada Fátima, e a Câmara acabou com essa lei, 50%. Nós temos no município de Maceió o orçamento impositivo, lei de nossa autoria, uma emenda à lei orgânica de Maceió, que aprovamos, cumprimos o interstício e promulgamos na Câmara de Maceió. O prefeito não cumpre. Nós temos em Maceió, senhor presidente, o 13º salário pago no dia do aniversário do servidor. No dia. Ele pagava no mês e agora deixou de pagar. Ele deixou de pagar em março, no mesmo período que ele está pedindo. Esse mês pagou março e abril, no mês do aniversário. Essa lei ela também estabelece o pagamento aos cargos comissionados. Ou seja, o cargo comissionado recebe proporcionalmente ao tempo trabalhado. Se completou o ano e tem 3 meses de cargo comissionado, vai receber 3 meses e essa parte residual vai para o final do ano. Ele não está pagando. Então, essa é a situação do município de Maceió. Não paga o 13º, está implantando os 14% no contra-cheque do servidor, que passa de 11% para 14% a partir desse mês. Não deu aumento, não fez a correção do salário do servidor. Está praticando agora essa lei do calote, uma lei, deputada Jó, que vai deixar de pagar 200 milhões. Imagina que uma capital como Maceió, a segunda menor capital do país, deixar de receber 200 milhões no Instituto de Previdência. Vai falir. Os servidores inativos, os aposentados, eles vão deixar de receber seu salário. Isso é claro, é matemático. 200 milhões, eu acho que 200 milhões, só a cidade de São Paulo suportaria um déficit desse. Uma surrupiada dessa que está acontecendo. Nós temos, senhor presidente, uma ação que está na mão, que a doutora Elizabeth deu através de liminar favorável aos servidores para o pagamento do 13º salário. Ele recorreu e continua não pagando. Nós temos outra lei, deputada Jó, que obriga também uma emenda à Constituição Municipal, que é a lei orgânica do município, ao pagamento, aliás, a nomeação de todos os subprocuradores setoriais através dos servidores efetivos, ou seja, só pode ser subprocurador setorial aquele que for concursado do município. Não se cumpre essa lei. Então, na realidade, eu não sei, a gente sabe que quando a gente deixa de cumprir uma lei, o nosso Ministério Público Estadual, ele é acionado, né, e se toma a providência de acionar o gestor, o porquê de não estar cumprindo aquela lei. Eu não sei como é que tudo isso está acontecendo, né, e não há penalidade nenhuma em relação à Prefeitura de Maceió. E aqui, senhor presidente, eu vou encerrar esse nosso discurso dizendo o seguinte: fico triste com algumas declarações de alguns parlamentares, porque nós temos aí nas mídias sociais pessoas dizendo que quem saiu da bancada deixou de receber 30 mil reais. Isso não sou eu que estou dizendo, está nas mídias sociais. Então, eu acho que está sendo, na realidade, um final de mandato do atual prefeito desastroso. Desastroso. Sem contar, senhor presidente, e aqui vamos agora levar, pode-se dizer bem assim, por um lado que eu fui atingido pessoalmente. Eu moro, deputada Jó, na Avenida Maceió, 64, no Tabuleiro do Martins. Casa que era do meu pai, que eu nasci lá, e há 59 anos moro lá. Certo? A senhora acredita que foi colocado na minha rua tem 6,90 metros, placa de proibido estacionar dos dois lados, e que a SMTT, ela recolhe os carros. Eu tenho câmera de filmar em casa, aí a gente... E a semana passada chegou uma senhora, inclusive que mora no Osman Loureiro, que o marido dela faleceu do Covid, pensando que tinham roubado o carro dela, mas tinha sido recolhido. Ele estava parado no estacionamento proibido, no Tabuleiro do Martins, lá no bairro da periferia, e levaram o carro. Isso é uma coisa muito fácil de comprovar, porque o que eu estou dizendo está gravado, está aqui gravado, e qualquer pessoa pode pegar e provar o contrário.
os dois lados. Aí eu tive que fazer uma ameaça ao Ministério Público, não ao Ministério, uma ação para poder tirar um lado do estacionamento proibido. Aí tiraram um lado. A senhora acredita, deputada Jó, que a rua está toda em vapor de LED e a única lâmpada que não era de LED era na porta da minha casa? E contando isso parece até um negocinho, aquela picuinha, né? Coisa que é difícil de acreditar, mas era assim. Aí agora colocaram. Mas eu filmei, fotografei, registrei e denunciei. Então essa, senhor presidente, e senhores deputados, senhora deputada, é a forma, deputado Silvio Camelo, como se administra Maceió. É na perseguição, é fazendo mal. Agora, então, nós asfaltamos e calçamos lá, o deputado Silvio Camelo era nosso colega de parlamento, 557 ruas. 557 ruas asfaltadas e calçadas no tabuleiro. O prefeito agora está asfaltando 3. Foi fazer uma visita, está aqui nas mídias também. Aí disse a uma senhora, o que é que está achando do trabalho aqui no Clima Bom desse asfalto? Aí ela disse, não está fazendo mais do que a sua obrigação e tarde demais. Porque isso aqui foi uma perseguição a um morador da rua que não foi asfaltado. E pensando que ia ser bem aceito, na realidade foi rejeitado. Então essa situação que vive me preocupa, porque se fala, né, numa formalização de junção para um período que se aproxima eleitoral, eu acho que ter o apoio de uma administração dessa é ruim para qualquer candidato. Acho que é ruim. Entendeu? Então, senhor presidente, eu quero aqui encerrar esse meu discurso, deixando esse registro sobre a pandemia, sobre as nossas leis que chegaram ao Congresso Nacional e que foram aprovadas e que estão em vigor a nível de território nacional, e também esses registros desse calote. E eu peço aos senhores, nós temos 8 vereadores. Ontem eu estive no partido, certo? E a posição nossa é votar contra esse projeto. Contra esse projeto. O estatuto do nosso partido é muito claro. Né? Nós somos o presidente do partido, o estatuto é muito claro. É votar contra esse projeto, contra esse calote. Né? Para ver que nós precisamos de 11 votos, e assim hoje estarão os líderes sindicais, já que não pode fazer aglomeração, mas estarão presentes na Câmara de Vereadores para tomar uma providência em relação a sensibilizar, e eu acredito, senhor presidente, na sensibilidade dos nossos colegas vereadores, casa que eu frequentei como parlamentar por 20 anos, e que eu tenho 41 anos de servidor público. Então, acredito, certo, que o poder legislativo municipal mais representativo de uma sociedade, todas as vezes eu digo isso aqui, ele não irá se furtar da sua obrigação de dar um não a esse projeto maldito. Esse projeto pode dizer que é o projeto Covid, é o projeto coronavírus, porque vai matar os servidores do município de Maceió. Ele vai acabar, senhor presidente. São 20 mil servidores. É um calote de 200 milhões, onde Maceió já recebeu 174 milhões. E não se fala em diminuição dos cargos comissionados. Toda carga, todo desprezo, toda perseguição é em relação ao servidor efetivo do município de Maceió. Senhor presidente, muito obrigado pela parcimônia de Vossa Excelência, pela oportunidade, e assim nós iniciamos o nosso novo período dessa sessão legislativa. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Galba Novaes. Não temos ordem do dia, porém temos um requerimento do senhor deputado Bruno Toledo solicitando a inclusão para as indicações 502, 600 a 612, 616, 622 a 628, 630, 632, 633 a 639, 641 a
647, 650 a 650 e 60 e 661 a 664, também a 670. O que é isso? São indicações dos senhores deputados que estão sobrestadas, que se nós tivéssemos um acordo, nós incluiríamos na pauta, já passaríamos a discussão e já votaríamos as indicações. Então, em discussão, requerimento do deputado Bruno Toledo e outros deputados. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, vamos passar para a votação dessas referidas indicações e buscarmos uma celeridade na tramitação das mesmas. Votação da indicação 602, deputado Inácio Loyola, faz apelo ao governador, solicitando a estruturação e a implantação de leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva, UTI, para combater o coronavírus e a doença Covid-19 nos municípios das 9ª e 10ª regiões de saúde. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 600. Deputada Fátima faz apelo ao governo para que empreenda esforços no sentido de promover os serviços de asfaltamento do loteamento de São Marcos, localizado no município de Barra de São Miguel. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 601, deputado Inácio Loyola faz apelo ao governo para que, junto a Casal Equatorial, a fim de atender a situação agravada da classe de consumidores não beneficiadas da tarifa social por meio de parcelamento de débitos, parcelar os débitos. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, indicação 603, deputada Cibele Moura, apela ao governo no sentido de viabilizar e executar a suspensão do corte de fornecimento de água. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Em votação, indicação 604, deputada Cibele Moura, apela ao governo no sentido de desenvolver a frente integrada pelo trabalho. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 605, deputada Cibele Moura, solicita do governo reparcelamento das dívidas tributárias estaduais. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 606, deputada Cibele Moura, apela ao governo que adquira e destine equipamentos de proteção individual aos profissionais da unidade mista do município de Paulo Jacinto. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 607, deputada Cibele Moura, apela ao governo para destinar a aquisição de equipamentos de higiene necessários para a proteção individual contra o Covid aos profissionais de saúde do município de Capela. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Indicação 60820, deputada Cibele Moura, faz apelo ao governo no sentido de solicitar aos poderes competentes a prorrogação de dispensa do Simples Nacional por 3 meses, a partir do fim do isolamento social. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Indicação 609, deputada Cibele Moura, apela ao governo no sentido de operacionalizar programação do pagamento do ICMS, prorrogação do pagamento do ICMS para empresas que se enquadram no Simples Nacional. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 610, deputada Cibele Moura, faz apelo ao governo para que libere recursos ao município de Paripoeira, a fim de destiná-los à aquisição e distribuição de produtos de higiene para a população e os profissionais de saúde. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Indicação 611-20, deputada Cibele Moura, faz apelo ao governador do Estado de Alagoas, no sentido de regularizar
de regulamentar como funcionará a prorrogação dos prazos processuais e do cumprimento de obrigações tributárias dos micro e pequenos empresários, após o fim do isolamento social. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 612, deputada Cibele Moura, apelo ao governo, no sentido de disponibilizar escolas da rede pública para auxiliar a população vulnerável na solicitação da renda básica emergencial do Estado de Alagoas. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 616-20, deputado Breno Albuquerque, apela ao governador, ao governo do Estado, para que seja implantada a Patrulha Maria da Penha, no município de Arapiraca. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 622, deputado Du Ronalça, apela ao Executivo para serem liberados recursos cuja finalidade é a concessão de linha de crédito especial a ser fornecida pela Agência de Fomento de Alagoas Desenvolve. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Indicação 623, deputado Du Ronalça, apela ao prefeito de Maceió instituir a gratificação na remuneração da categoria de guardas municipais que estejam atuando no combate ao coronavírus. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 624, deputado Du Ronalça, apela ao Poder Executivo Municipal, prefeito de Maceió, Prefeitura Municipal de Maceió, para, enquanto perdurar o período de pandemia, a implantação imediata de transportadores escolares das seguintes medidas: doação, auxiliar essas pessoas com doação de cestas básicas, instituição de auxílio financeiro e autorização para o aludidos promoverem também o transporte de passageiros em dias e horários pela Prefeitura de Maceió definidos. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 625/2020. Deputado Du Ronalça, faz apelo ao excelentíssimo governador do Estado, com cópia, para a Secretaria da Fazenda, solicitando a isenção do imposto sobre propriedade de veículo e o IPVA durante a pandemia. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 626/2020, deputado Du Ronalça, faz apelo ao Executivo Estadual para que as lojas dos artesãos cadastrados no PAB Sedetur, localizadas no Ponta da Barra, bairro turístico localizado em Maceió, sejam declaradas isentas da cobrança de serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Du Ronalça, faz apelo ao Executivo Estadual para que os profissionais da área de saúde que exerçam suas atividades nas unidades estaduais estão atuando no enfrentamento do Covid-19 neste Estado, bem como, caso a referida secretaria necessite, contratar transporte que se dê prioridades aos transportadores escolares. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Du Ronalça, apelo ao governo para que se tornem obrigatórios testes rápidos para verificação do Covid, funcionários de abrigos, casas de repouso em locais afins, com grande incidência de permanência de idosos. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Isso é inconstitucional. Você não pode obrigar ninguém a fazer teste, não. Agora. Indicação 630. Faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, para que tome as devidas providências no sentido de enviar à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas o projeto de lei que regulamenta o nome do Estado de Alagoas, as normas referentes ao sistema de proteção social dos militares, para que o Parlamento possa discutir junto aos militares e à sociedade. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 632/2020, deputado Bruno Toledo, apelo ao Executivo, a fim de amenizar os impactos da paralisação de serviços educacionais por motivo da pandemia, que os motoristas de transporte escolar têm anistia durante o ano 2020, tributária.
Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 63320, deputado Tarcísio Freire, apela ao Executivo Estadual. Suspenda a cobrança dos empréstimos consignados, contraídos pelos servidores. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Cibele Moura, indicação 634, apela ao Executivo Estadual, que possibilita a realização de cultos religiosos, virtuais, independentemente de quaisquer medidas tomadas para promover o isolamento social. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 635, deputada Cibele Moura, apela ao Executivo Estadual que empreenda esforços a fim de possibilitar que o Laboratório Central de Alagoas, LACEN, disponibilize os resultados dos exames de maneira virtual. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 636, mas apelo ao senhor governador do Estado, deputada Cibele Moura, para prorrogar o pagamento do IPVA para profissionais taxistas, para motoristas de transporte individual e de aplicativos. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Deputada Cibele Moura, 637, apela ao Executivo Estadual, liberem recursos a fim de destiná-los à aquisição de aparelhos de tomografia e de raio-x aos hospitais públicos que estão atuando no enfrentamento do coronavírus. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 638, deputada Cibele Moura, apela à aquisição de ambulâncias e equipamentos adequados para atendimento do paciente infectado de coronavírus. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 639, deputado Dudu Ronalça, ao prefeito Rui Palmeira, pede a adoção de providências no sentido de instalar grades, telas, redes e outro meio de proteção em toda a extensão da ponte sobre o Reginaldo. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Breno Albuquerque, indicação 641, apelo ao Executivo Estadual para que os agentes da área da linha de frente do enfrentamento da pandemia consequente da Covid-19, assistência psicológica remota, gratuita para estes profissionais. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 642, deputado Galba Novaes, faz apelo ao senhor prefeito de Maceió para a conclusão do recapeamento asfáltico da rua João Lins Calheiros, Tabuleiro Novo. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 643, 2020, deputado Inácio Loyola, faz apelo ao Executivo no sentido de desenvolver que sejam concluídas as obras das cabeceiras da nova ponte sobre o Rio Mundaú, que liga a L404 a BR-316. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 644-20, deputado Ivan Beltrão, faz apelo ao Executivo Estadual para a realização do recapeamento e pavimentação asfáltica da rodovia L105, do trecho que liga a usina Cururipe a Pindorama, bem como do trecho de Pindorama ao Bolivar. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 64520, deputado Ivan Beltrão, faz apelo ao senhor governador do Estado, solicitando que este, por esta Casa Legislativa, envie a esta Casa o projeto de lei que versa sobre a isenção do licenciamento de veículos incidentes sobre a propriedade de veículos automotor do tipo motocicleta, motoneta, de fabricação nacional, com potência de até 50 cilindradas. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 646-2020, deputada Cibele Moura, faz apelo ao Executivo, no sentido que empreende esforços para promover a ampliação e fornecimento de fraldas geriátricas para o município de Major Isidoro. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 647, deputado Cibele Moura, faz apelo ao Executivo Estadual, no sentido de construir parceria público-privada com a empresa de telefonia, a fim de fornecer internet aos professores da rede pública. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 650,
Deputado Marcelo Beltrão faz apelo ao seletivo Segurador do Estado a realização por parte do DR, Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas, da operação Tapa Buracos, ou de reparos da conservação da rodovia L215 no trecho que liga o município de Marechal Deodoro até a BR-101, de forma imediata, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Davi Maia faz apelo ao Executivo Estadual para que se abstenha de realizar quaisquer novas aquisições de materiais, insumos, produtos ou equipamentos através do Consórcio Nordeste, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 645-2020, deputado Silvio Camelo. Faz apelo ao presidente do Departamento de Estradas e Rodagens, Helder Gazaneu Gomes, pleiteando as providências necessárias para que haja recuperação e o recapeamento da ponte que liga o povoado Carnaíbas ao município de Porto Real do Colégio. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 655-2020, deputado Tarcísio Freire. Faz apelo ao Executivo Estadual para que não considere para fins de cadastro negativo, cadastro financeiro, as negativas ocorridas desde o início da pandemia até o fim do decreto governamental. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 656, Inácio Loyola, deputado. Apelo ao Executivo solicitando a instalação de um GBM, Grupamento de Bombeiros Militar, no município de Piranhas. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 657, deputada Cibele Moura, faz apelo ao governador do Estado e ao secretário do Estado de Trabalho e Emprego para que empreenda esforço no sentido de desenvolver medidas de incentivo à contratação de jovens de 18 a 24 anos junto a setores de economia de Alagoas. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 658-2020, deputada Cibele Moura, faz apelo ao governo no sentido de implementar uma central de apoio psicológico aos professores da saúde que atuam no hospital que possui leitos públicos para combate ao coronavírus. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Indicação 659, deputada Cibele Moura. Apelo ao Executivo para disponibilizar o acesso a uma biblioteca virtual para auxiliar a aplicação do regime especial de atividades escolares. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 660, deputada Cibele Moura. Faz apelo ao senhor governador do Estado para que empreenda esforços junto à Secretaria de Educação no sentido de construir uma parceria com a Universidade Estadual de Alagoas e com a Universidade Federal de Alagoas, o FAO. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 661, deputada Cibele Moura. Apela ao Executivo Estadual para que liberem recursos a fim de destiná-los à construção e aparelhamento de um centro de ensino dotado de creche e quadra poliesportiva. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Indicação 662, deputada Cibele Moura. Apela ao secretário do Turismo, Desenvolvimento Econômico e Turismo, senhor Rafael Brito, que libere recursos a fim de destiná-los à instalação de um terminal rodoviário no município de Maragogi, Alagoas. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Indicação 663-2020, deputada Cibele Moura, faz apelo ao Executivo para que liberem recursos a fim de destiná-los à instalação de defesas metálicas e sinalização de trânsito ao longo da rodovia L101 Norte. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 664-2020, deputada Cibele Moura, faz apelo ao Executivo para que libere recursos para destiná-los à realização de ações de restauro e conservação das ruínas do Mosteiro de São Bento, em Maragogi, Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Indicação 670, deputado Francisco Tenório, faz apelo ao governo do Estado com a finalidade que o funcionamento do EMOAL, que o EMOAL funcione aos sábados, domingos e feriados. Em votação.
Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Encerrada a nossa ordem do dia, deputada Jó Pereira com a palavra. Explicações pessoais. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, senhoras deputadas, servidores desta casa. Quero, em primeiro lugar, desejar a todos nós uma boa sessão legislativa, né, que nos leva até dezembro. E no dia de hoje, senhor presidente, cumprimentando a todas as mulheres, em especial as mulheres alagoanas, estamos iniciando o mês de agosto, o Agosto Lilás, um mês onde deveremos sempre pontuar a necessidade da construção de políticas públicas que combatam a violência contra nós mulheres. E aqui veio à tribuna hoje o deputado Tarcísio Freire e o deputado Galba Novaes, trazendo assuntos importantes, mas ambos os deputados pontuando as consequências da pandemia. E dentre umas das consequências da pandemia, deputado Paulo Dantas, nós estamos de frente com o aumento da violência contra a mulher. Então, durante esse mês, vários assuntos serão abordados aqui nesta casa, mas eu considero de extremíssima necessidade, principalmente para ressaltar hoje, que é o primeiro dia que essa casa funciona durante o mês de agosto. A necessidade que temos, urgente, de uma mudança cultural. Nós precisamos dar um basta no exercício da liderança, deputada Fátima, que toma decisões e, ao olhar para a pauta da mulher, ao invés de olhar com atenção, com carinho e com a prioridade que essa pauta merece, essa liderança, muitas dessas lideranças consideram que os nossos pleitos são apenas mimimi de mulher. Isso, infelizmente, não tem ajudado a combater a violência epidêmica contra nós, mulheres, e garantir direitos que são fundamentais para nós, para os nossos filhos, para a nossa família e para a sociedade. É fundamental que o direito à efetiva participação feminina, ampla e restrita na vida política nacional, seja realidade. Eu entendo que precisamos de uma mudança cultural verdadeira, profunda, para possibilitar o pleno exercício do poder por nós mulheres. E essa mudança cultural, ela só vai acontecer com a mulher assumindo espaços de liderança, sendo protagonista, sendo espelho e exemplo. Precisamos urgentemente, senhor presidente, criar um novo imaginário político, buscar outros repertórios, novos repertórios para construir uma sociedade mais justa, para a construção de uma nova sociedade. A política, ela nada mais é do que o exercício do futuro. O que nós vamos construir agora que vai impactar no nosso futuro. E é isso que nós precisamos pensar. Foram criadas ao longo dos últimos anos alternativas. Entre elas, eu poderia citar as cotas, as cotas partidárias, para que a participação da mulher avançasse. Mas, infelizmente, nós não temos avançado, porque, mesmo participando da política, não nos é permitido, muitas vezes, exercer espaços de liderança, porque simplesmente não nos enxergam exercendo esses cargos da nossa maneira, atendendo às nossas prioridades, que passam, inclusive, pelo equilíbrio do pensar a favor da sociedade. Quantas mulheres, e aqui fica essa reflexão, deputada Ângela, quantas mulheres são líderes dos seus partidos, são líderes das suas bancadas? Quantas mulheres são presidentes de partido? Quantas mulheres são presidentes das comissões representativas? Por exemplo, aqui na Assembleia, eu sou presidente da Comissão da Mulher, mas das comissões mais representativas, nenhuma tem uma mulher presidente. No Congresso Nacional, a situação se repete, embora recentemente nós tivemos uma conquista que nos dá uma luz no sentido da mudança, com a senadora Simone Tebet assumindo a presidência da Comissão de Constituição e Justiça.
Sabemos que faz parte da construção cultural da nossa sociedade essa maioria masculina. E veja bem, não é um problema nacional, é um problema mundial. Mas aqui em Alagoas, ele é muito mais grave. Nós, enquanto sociedade, nós precisamos dessa mudança, precisamos desse equilíbrio entre homens e mulheres. Precisamos conquistar esse espaço e fazer um novo repertório, uma nova imaginação política, para que as pessoas acreditem numa nova política. A participação da mulher na política é o que nós temos de mais inovador. As mulheres trazem para dentro desse imaginário um futuro onde há uma construção coletiva, uma escuta qualificada. A mulher traz criatividade, busca recuperar e aprofundar a democracia e combater, senhor presidente, vícios nesse sistema que já não atende mais aos anseios da sociedade. E se existe, nesse caso, uma atividade eminentemente, especialmente machista, eu posso dizer a vocês com todas as letras, essa atividade é a política. E isso tem que mudar. Por isso eu espero que durante todo esse mês nós tenhamos falas de mulheres, também de homens, da bancada feminina, da representatividade masculina dessa casa, assim como de todas as demais casas legislativas no nosso país, no sentido de garantir os nossos direitos e falar, deputada Fátima, da importância de equilibrar a participação política das mulheres. Assim como também espero que no momento político que vivemos, esse momento político de disputa das eleições municipais, ele reflita essa necessidade nas disputas políticas eleitorais. Que tanto as candidatas quanto os candidatos a vereador, a prefeito, tragam em sua proposta de atuação essa mesma necessidade de mudança cultural. E com isso, consiga mobilizar a sociedade. Basta de violência contra a mulher, basta de desigualdade. Nós temos que construir uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Obrigado, deputada Jó Pereira. Parabéns pelo pronunciamento. Não havendo oradores inscritos e nem deputados que queiram fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para amanhã, sessão ordinária, horário regimental. Encerro a presente sessão agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.